podcast, para ajudar todas as Marias a saírem do pote. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast, um espaço que busca dar voz às mulheres e contribuir para a jornada de empoderamento feminino. Eu sou a Lawane Meira. E eu sou a Brenda Kemily. Nosso objetivo aqui no podcast é promover discussões importantes para inspirar e fortalecer cada vez mais as mulheres. E no episódio de hoje, vamos conhecer o trabalho do coletivo Maria Sai do Pote e sua contribuição para a autonomia financeira das mulheres do Jardim Aeroporto. A iniciativa não só proporciona uma fonte de renda, mas também fortalece as mulheres da comunidade. Quer saber como? Estamos aqui com a Juliana Salvetti, que é a coordenadora do coletivo, para nos guiar nessa conversa inspiradora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ju. Eu que agradeço a oportunidade, Brenda e Lawane, por estar aqui para falar um pouco da Maria Sai do Pote, dessa iniciativa tão bonita, que ainda está nos seus estágios iniciais, mas que já apresenta muita força e muito potencial para seguir. Ju, conta pra gente como que surgiu a Maria Sai do Pote, né? E qual a missão do coletivo? Maria Sai do Pote tem sua primeira atividade em 4 de novembro de 2023. Nós fizemos uma oficina de bolo de cenoura com brigadeiro. Mas antes disso, ela vem de várias reuniões de empoderamento econômico que nós começamos a fazer com as mulheres que eram assistidas pela ONG Todos na Fraternidade. Então, essas mulheres elas foram assistidas primeiro nas suas necessidades básicas, assistenciais, fornecimento de cestas básicas. Depois elas passaram por um grupo chamado Dando Voz às Mulheres, de empoderamento emocional, onde a gente começou a trabalhar, a Glória, né, que é a coordenadora desse projeto, começou a trabalhar a autoestima delas para que elas pudessem já se sentir mais aptas para poder iniciar um trabalho de empoderamento econômico, e daí eu comecei. Né? E nesse trabalho de empoderamento econômico, eu fazia muitas provocações com elas de o que você sabe fazer e que você consegue ganhar dinheiro. Quais são as atividades que você tem, que você sabe, que você gosta, que você acha que pode dar renda para você. E elas falavam sobre várias atividades, sobre faxina, sobre moda, né, costura, mas a cozinha ela estava sempre muito presente, né? Todas elas são mães, são mulheres que cuidam das suas casas e que cozinham. Então a gente começou com a cozinha. Eu comecei a ter inspirações, uma delas que a dona Cida sempre me falou de bolo no pote, comidas no pote. Eu fico pensando, Ju, não sei o que no pote, bolo no pote, pipoca no pote, feijoada no pote. Então, veio esse nome, Maria Sai do Pote, mas aí também veio a necessidade de começar com alguma coisa. Então nós tínhamos a Camila, que é a nossa confeiteira, que também é voluntária do Todos na Fraternidade, e Camila veio nos dar a receita do bolo. E em 4 de novembro, que é esse primeiro dia inaugural, que a gente considera o nascimento, né, da Maria Sai do Pote. Maria Sai do Pote é uma escorpiana. Então a gente foi o primeiro surgimento dela. Nessa oficina a Camila, que é a nossa confeiteira, assessora técnica em confeitaria, nos ensinou a fazer a receita, e eu, que sou a assessora administrativo-financeira, ensinei elas a fazer o custo. Daí a gente definiu um preço e começamos a fazer as nossas primeiras ações de venda. Então esse foi o surgimento de Maria Sai do Pote. É muito legal, Ju. E depois que vieram as palhas italianas, então, primeiro foi um bolo. Isso. Como a gente ainda tinha poucos recursos e poucos equipamentos, assim, o bolo é um pouco mais difícil de fazer por conta do tempo. Você demora para assar um bolo,
O forno, você precisa ter um forno elétrico bem potente para poder assar esse bolo de maneira uniforme. Então, a gente tinha uma dificuldade ali, técnica, de fazer com que os bolos ficassem... E outra, nós somos exigentes. Nós, Maria Sai do Pote, a gente quer entregar, não é? As pessoas não querem compra só para ajudar. Compra porque é gostoso. Compra porque é um bom produto. Sim, com certeza. Então, a gente começou a buscar outras alternativas. E daí veio uma grande amiga, uma grande pessoa que está sempre acompanhando também o grupo do Todos. E agora também é uma madrinha da Maria Sai do Pote, que foi a Magali. E numa conversa com a Magali, ela falou assim, por que vocês não fazem palha italiana? Aí no começo eu tava meio assim, palha italiana, porque ela é grande, né? Palha italiana é um bolachão, assim. Para quem não conhece, palha italiana é um brigadeiro, não tem nada de italiano, né? Ela é um brigadeiro com bolacha. E ela é normalmente vendida ou em formato de brigadeiro, grandona, uma bola, ou então no formato de uma bolacha grande. Mas aí falou assim, vamos. Oficina é sempre bom, a gente gosta muito de fazer oficina. Quem quiser aí um dia se propor fazer oficina, quem estiver ouvindo, falar com a gente, fala assim, a gente adora. Que a gente adora aprender a fazer coisas novas. Então a gente fez, a filha da Magali levou a gente para... Ela foi até a gente para fazer, demonstrou. A gente gostou do produto, achou gostoso. Mas daí vem Dona Cida de novo com as sacadas dela. E já trouxe uma foto de uma pessoa que ela seguia lá, que eram as mini palhas pequenininhas dentro de um pote. Aí eu falei, é isso, vamos embora. Arrasaram. Foi essa hora que a gente sentiu. Falei, vamos fazer. E daí foi aí que surgiu as mini palhas italianas e a gente começou a inovar nos sabores. Aceitamos também pessoas que possam nos ajudar, né, Brenda? Eu tô devendo uma receita aí de palha italiana. Isso, porque hoje as nossas palhas são todas escuras, feitas de cacau. A gente está procurando uma palha... Leitinho, talvez. Isso. Uma branquelinha aí para ajudar. Com certeza. Para mudar, para a gente ter uma diversidade. Sim. E você falou de bolo, pra mim, uma maior dificuldade do bolo é que ele não cresce. O meu bolo abre o forno e ele murcha. Então, pra mim, essa é a maior dificuldade, né? Eu tenho uma certa ansiedade com bolo, com farinha, com massa. Então, eu acho... E outra, cozinha é muito energia, né? Sim. Então, quando a gente não tem uma certeza de que vai ficar bom, de que vai dar certo, às vezes não dá certo justamente porque... a gente está nessa energia da incerteza, da insegurança, da falta de confiança. Sim, com então, certeza. a palha italiana, a gente sofreu um pouquinho no começo para achar o ponto do brigadeiro. Mas né? é bem mais fácil que o bolo, né? Nossa, bem mais fácil. E pra mim, muito mais gostoso também, mais prático de comer, é uma delícia. Isso. E aí, isso que é legal também. A mini, ela proporciona para a pessoa, assim, quem consegue ter controle, né? Come uma. Aí guarda para comer depois, come amanhã, né? Se bem que a gente tem tido a maior parte dos testemunhos das pessoas falam assim, nossa, eu comi tudo, eu comprei 3 potes e comi os 3 potes, eu não dei conta. Foi o que aconteceu no meu caso. Eu comprei os sabores que tinha, comi tudo, não deu lá em casa, ninguém conseguiu provar porque eu já tinha provado todas. É isso. Se fosse só você, Brenda, tava bom, viu? Bem isso. Bom, Ju, tirando nessas delícias que vocês produzem no pote, que encanta a todos nós, o que me chama muita atenção também é o nome, né? Maria Sai do Pote, que é um nome forte, é um nome que tem garra. Eu queria que você falasse na prática como que o coletivo ajuda no empoderamento dessas mulheres. Tá. Eu acho que o primeiro destaque assim, que tem que ser dado é que a gente vive numa sociedade que foi criada a família celular, né? A família... porque os nossos antepassados, eles não moravam em casas separadas, né? Era uma vida mais comunitária. Então, eu acho que a primeira coisa que a Maria Sai do Pote faz é
novamente juntar essas mulheres. Colocar essas mulheres de volta, reunidas, em torno de uma atividade que ancestralmente, na ancestralidade dela, estava presente. Eu acho que esse resgate da reunião em torno de um fogão e aonde muitas conversas acontecem, são conversas sobre relacionamento, são conversas sobre filhos. É uma troca, né? Isso. São conversas sobre o passado, sobre a história de vida delas. Muitas dividem coisas, por exemplo, eu estudava, eu estava caminhando para algo muito bom, daí eu engravidei. Outras contam sobre os relacionamentos que elas tinham com as mães, com as irmãs, como que era. Então a gente vive, assim, eu acho que a maior força a reunião, no sentido não de reunir, mas de reunir também, né? Mas reunir essas mulheres que, de alguma forma, a sociedade capitalista, neoliberal, deu jeito de usar aquela estratégia de guerra, que é dividir para conquistar. Então estava cada uma no seu canto, na sua casa, sofrendo as suas mazelas, as suas questões, e de repente a gente coloca essa possibilidade delas se reunirem, delas se reunirem 2, 3, 4 vezes na semana, cozinhar, serem capazes de fazer uma coisa que elas veem que as pessoas podem comprar, que as pessoas compram, isso dá dinheiro, e ainda assim a gente está se reunindo e fazendo com que elas se tornem um grupo muito forte. Sim, Ju, você falou um pouco dessa dificuldade, né? A gente queria entender quais são as principais dificuldades enfrentadas por essas mulheres na comunidade. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso também. Tá. Esse meu testemunho é sempre sobre um olhar de fora, né? Então, o que eu vejo delas são várias as dificuldades. Primeiro, a questão de filhos de escola, né? Nenhuma tem dinheiro para pagar um transporte e muitas vezes os filhos estudam em escolas diferentes, em horários diferentes. Então você vê aquela dificuldade da mãe levando o filho menor no carrinho de bebê, às vezes é a criança de 2, 3 anos, não é uma criança tão pequena, e com o outro embaixo, o maiorzinho, ou então na bicicleta, que ela vai empurrando a bicicleta, vai os dois ali, ela tem que levar numa escola ela não pode deixar o outro sozinho, então ela tem que levar o outro, depois ela volta, aí ela tem que levar o outro. Então são coisas assim, e muitas vezes vivendo numa casa sem chuveiro elétrico, que nem sempre tem gás para esquentar o banho das crianças, então tem que usar lenha para esquentar o banho, para dar banho nas crianças, para as crianças não tomarem banho frio, não ficar doente. Tem a insegurança alimentar, apesar de ter cesta básica, não é só de arroz e feijão que a gente vive, e às vezes o arroz e feijão também acaba, né? E não tem a dificuldade de ter mistura. Algumas passam por situações de violência doméstica dentro de casa, porque o machismo estrutural, quanto mais a pessoa, mais humilde a pessoa mais esse machismo estrutural predomina. Então, maridos ciumentos, maridos violentos, que não deixam elas saírem de casa, não gostam que elas saiam de casa, que criticam a todo momento, alguns chegam a ser até um pouco mais agressivos. E junto com isso vem uma falta de autoconfiança gigante delas não se sentirem capazes de fazer coisas, não se sentirem capazes também de sair dessas situações. Por isso que a importância, né, da Maria Sai do Pote, a importância de nós, mulheres brancas, que tiveram mais acesso a estudo, que nunca tivemos problemas de
de passar fome, né, de ter insegurança alimentar, da gente estar com elas. E foi isso que eu senti também, que no início, no empoderamento econômico, quando a gente estava fazendo, a gente via as mulheres uma vez por mês, 2 vezes por mês. Isso não era suficiente. Estar junto com elas no dia a dia, para que a gente passe a gente ter um pouquinho mais de autoconfiança, que a gente conseguisse passar um pouco mais essa autoconfiança e estar junto com elas por mais tempo. Também para que a gente esteja vendo o que elas passam e, de alguma forma, passar a nossa experiência e tentar ajudá-las a, aos poucos, muito lentamente, conseguirem ter esse aumento de autoconfiança para que elas, aos poucos, vão saindo dessas situações. Entendi, Ju. De certa forma, então, a Maria, ela é uma rede de apoio para essas mulheres, né? Sim, estamos nos tornando uma rede de apoio. Que bom. Ju, falando um pouquinho, você falou das inseguranças, falou desse sentimento de incapacidade. Queria que você falasse um pouco agora como que a síndrome do impostor, essa dificuldade mesmo, esse sentimento de incapacidade, afeta os empreendedores, especialmente as mulheres, nas suas jornadas de negócio. Tá, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma dificuldade maior que a gente tem hoje na Maria Sai do Pote, sair para vender. Hoje a gente já conseguiu com que elas fossem capazes de produzir, porque a produção é um ambiente controlado, né? A gente sabe o que vai acontecer ali. Você tem o preparo, você tem a receita, tem os ingredientes, então tudo ali acontece dentro de um ambiente controlado. Quando se fala na possibilidade, ou quando se desafia, se provoca elas a sair para vender, porque aí você vai sair desse ambiente controlado. Você vai para um ambiente externo, aonde vários desafios vão ser colocados. Eu acho que o pior desafio talvez seja da indiferença. Ou de repente, até uma pessoa vir com algum comentário, algum tipo de comentário de cunho racista, ou que seja grosseiro, alguém que seja grosseiro com elas, e que elas, nessa síndrome do impostor, que elas vivem isso, nem, né, inconscientemente, porque nem tem consciência do que é esse conceito de síndrome do impostor, aquilo ali pode ser que isso pode gerar um trauma tão grande, né? Como que a gente lida com isso? Então, essa é uma questão que eu acho que torna-se um desafio muito grande para nós. Como lidar com ambientes que não são controlados. Porque ali a síndrome do impostor, ela vai gritar. Naquele momento, ela vai aparecer e vai falar, e tanto é que eu, né, no meu conceito, assim, eu sempre fui muito uma pessoa arrojada, uma pessoa de sair. Eu saí para vender em bares, né? E a gente teve uma resposta tão legal, tão importante, assim. Eu me senti tão bem tendo essa resposta que eu queria que elas fossem. E teve assim momentos em que eu pressionei absurdamente elas e de repente eu percebi, não, calma. Se eu pressionar demais, elas vão espanar. Porque aí uma delas veio me perguntar, Ju, eu posso só oferecer? Entendeu? Eu posso só ir lá e falar, quer comprar uma palha italiana? Mas não é assim que funciona. A Maria Sai do Pote vende e a gente consegue vendas muito boas. Eu consegui resultados muito bons justamente contando a história. Porque quando a pessoa conta a história, e aí, Brenda, vê que o produto é gostoso, porque tem gente que abre lá na hora e vai comer. Eu fico até meio preocupada, meu Deus do céu. Porque eu tenho a minha síndrome do impostor também, porque eu também acho que, nossa, esse produto vai estar ruim, não vai estar bom. A hora que a pessoa come aquilo, fala, nossa, que delícia. Eu estou comendo um produto gostoso e estou ajudando uma pessoa, estou ajudando um coletivo de mulheres, nossa, aquilo. E eu naquela
na minha ansiedade de querer que as coisas acontecessem rápido, comecei a pressionar até que eu percebi que essa minha pressão só ia causar dispersão. Sim, e seria muito legal se elas também fizessem isso, porque daria rosto, né? Daria rosto. Exato. Eu pensando ali na minha... falando, gente, imagina, eu falo na terceira pessoa. Eu apresento elas, porque a gente ensina elas, porque elas produzem, porque nós ensinamos elas a calcular o custo e tal. Imagina ela falando, eu sou uma Maria do Pote. Sim. Elas muito contar a própria história, né, Ju? Exato. Sim. Então eu fico vendo essa potência, mas justamente por causa da síndrome do impostor, lá, da impostora, é que está muito, muito intrincado dentro delas, assim. É até ancestral isso também, né? É de mãe, vem de vó, vem de pessoas reprimidas o tempo inteiro. Sempre foram ensinadas que o único valor que elas têm, como ontem foi Dia das Mães, é o valor da mãe, de ser mãe, de ter parido crianças. Isso é uma realidade muito triste. E às vezes já é pra nós, assim, contar a nossa própria história, né? Pra essas mulheres é ainda mais doloroso, né, Ju? Ju, e assim, considerando a realidade da Maria Sai do Pote, como que a gente pode trazer isso, algumas estratégias que essas mulheres podem usar para enfrentar essas dificuldades e ganhar confiança? Eu acho que esse é o nosso próximo passo. Conseguir fortalecê-las, mas que seja um processo de dentro para fora. Não dá para eu, que estou de fora, fazer tudo por elas. Sim. Até porque acaba ficando numa relação de cima para baixo, né? Eu acho que a melhor estratégia, o que mais a gente tem que fazer agora, é que as lideranças internas, as lideranças de dentro da Maria Sai do Pote, possam despontar e ajudá-las as outras, porque uma vai puxando a outra. E eu tô ali só para facilitar o processo, eu não tô ali para fazer isso. Sim. Eu tô ali para assistir como uma observadora, como alguém, uma observadora interessada em que isso aconteça, mas não como uma agente. Quem são as agentes de fortalecimento são elas próprias. Então, as lideranças internas que vão se surgindo, que vão se formando ali e que vão puxando as outras que têm mais dificuldade. Vem o empoderamento emocional, né, Ju? Além Isso. do econômico. Então, isso é muito, muito legal. Isso. Por isso que a Glória foi importante lá atrás no Dando Voz para fazer essa base. Mas também, novamente, a Glória, como uma pessoa de fora, ela consegue iniciar o processo, mas a manutenção do processo e a grande virada de chave que está para acontecer, mas não sei em quanto tempo, e eu acho que o nosso tempo é diferente do tempo delas, essa grande virada de chave vai acontecer e está acontecendo à medida que elas próprias vão se dando conta do poder que elas têm, vão se dando conta da capacidade que elas têm e vão se transformando e servindo de inspiração para aquelas outras que estão vindo atrás, que têm um pouco mais de dificuldade, porque é natural, cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua criação, o seu jeito de ver a vida, de enxergar a vida. Sim. Ju, que projeto lindo. Tô até emocionada Obrigada, Laura. Obrigada. De ouvir essa história, o quanto que vocês estão fazendo a diferença na comunidade, contribuindo para que essas mulheres tenham a própria voz, né? Contem a própria história. Exato. Agora, para finalizar, eu queria que você contasse para a gente algumas lições mais importantes que o coletivo acumulou ao longo da história e quais conselhos que você daria para outras mulheres que querem empreender, querem ter a própria voz, assim como as Marias. Tá. Eu acho que a maior lição foi a lição do tempo. Foi a lição... Tem a lição do abraço também. A gente chega, eu sempre chego e faço questão de abraçar todas elas. E um dia eu quero que elas se abracem entre si. Essa é uma coisa que eu acho que causaria uma transformação, porque
À medida que você separou a família, você também separou os corpos das pessoas. Então, elas não se abraçam. Então, tem essa lição, a lição do tempo, do nosso tempo em relação ao tempo delas, a lição do tempo que eu preciso doar para elas, preciso doar mais tempo, né? E que o tempo de ação delas é um tempo muito mais lento e isso precisa ser respeitado, porque isso senão vai quebrar uma coisa que está sendo feita, que ela é tão delicada. Essa rede de apoio eu fico vendo como se fosse uma tecelã, né? Eu adoro aranha, gente. Eu sei que tem gente que não gosta, mas quando você vê uma aranha tecendo uma teia, e essa analogia da teia, a teia de uma aranha, ela é tão sensível. Então não dá, qualquer vento que passar, qualquer coisa que você vai lá e um movimento brusco que você faz e você pode romper essa teia. Então é essa lição. E para as mulheres que pensam em empreender, eu penso, não faça sozinha na sua casa. Procure alguém para te ajudar. Procure outra mulher para te ajudar. Unam-se, procura a vizinha, pega aquela vizinha que é mais desembaraçada, ela sai para vender, aquela que é mais disciplinada na produção, né? Uma outra que tiver um pouco mais de talento para fazer uma conta, coloca ela no administrativo. Unam-se. Apenas a união das mulheres vai causar uma mudança na sociedade que é uma sociedade que a gente precisa tanto dessa mudança. Sim, Ju, obrigada por contar isso pra gente. E parabéns, é um projeto realmente tão lindo e emocionante, né? De ver isso tudo acontecendo. Ju, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no podcast. Foi uma experiência incrível conhecer a história desse coletivo, né? Que é tão importante para empoderar emocionalmente e financeiramente essas mulheres, né? Dar voz, realmente. Se você que está ouvindo a gente se sentiu inspirado, assim como nós, pelo trabalho da Maria Sai do Pote e deseja apoiar essa iniciativa, visite o Instagram @mariasaidopote e o site projetos.ppunaerp.com.br/Maria Sai do Pote. E aí, gostou do nosso podcast? Não deixe de compartilhar esse episódio com outras mulheres empreendedoras para servir de inspiração na jornada de negócios. Acho que a grande palavra de hoje do nosso podcast foi rede de apoio e apoiar outras mulheres. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais impacto podemos gerar juntas. Até a próxima!